Olá, alunos do oitavo, sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje a gente vai retratar sobre o sistema respiratório, que é um assunto aí do novo módulo de ciências. E esse conteúdo, ele na verdade já entra na parte lá do livro 1, quando a gente falou sobre tecidos, e a gente citou algumas coisas relacionadas ao sistema respiratório. E, na verdade, o objetivo desse capítulo aí é conhecer a anatomia e a função do sistema respiratório, estudar os possíveis problemas do sistema respiratório e valorizar os hábitos que contribuem para a saúde do sistema respiratório. Então, a radiografia é um registro, na verdade, de imagens que a gente pode estar utilizando aí para investigar, na verdade, doenças que estejam relacionadas aos pulmões. E, na verdade, nós também podemos fazer outros exames, como, por exemplo, o raio-x, a tomografia computadorizada, tá? Que no caso seria esse tipo de tomografia que está mostrando aqui nessa imagem. E também nós temos a questão da ressonância magnética, que já é voltada mais para essa parte aqui dessas duas imagens aqui. Essa parte aqui, tá? Na verdade é tomografia computadorizada, tá? Essas três figuras aqui. Esses e outros exames são importantes para o diagnóstico de problemas relacionados ao sistema respiratório. E é uma das coisas que a gente mais vai ver mais na frente. Então, por que na verdade, o oxigênio ele é tão importante assim para o nosso organismo? Apesar de que a gente falou muito sobre esse tipo de gás, lá no 7º ano. E a gente vai entender também o caminho desse gás, oxigênio, a partir do momento que ele entra no sistema respiratório e ele, na verdade, vai até uma célula. Então, que processo importante ocorre nos alvéolos pulmonares? A gente vai falar bastante sobre os alvéolos pulmonares. A gente não enxerga os alvéolos pulmonares de uma forma muito simples. Na verdade, eles são microscópicos e é lá que ocorre o processo em que o sangue vai receber o oxigênio. E não se preocupe que vai ter uma aula específica somente para alvéolos, apesar de que a gente vai citar eles em alguns momentos. Que problemas o fumo causa ao sistema respiratório? Então, os componentes do sistema respiratório é o nosso primeiro tópico. A gente vai tentar entender cada um deles. Então, aí no caso dos seres humanos, tá? A gente vai utilizar como exemplo. Nós temos, tá? O ar ele entra pelo nariz, é o padrão, mas ele também pode entrar aqui pela boca. Então, ele vai passar por essas estruturas aqui, conhecidas como nariz, vai passar para faringe, depois vai para laringe, traqueias, tá? Então, depois vai para os brônquios, não se preocupe que eu vou mostrar para vocês onde essas estruturas estão localizadas. Bronquíolos e, finalmente, vai chegar nessa estrutura aqui que é importantíssima, que são chamados aí de alvéolos pulmonares. Então, vamos entender aí o caminho da respiração. Pessoal, existe muita ferramenta em 3D que eu gostaria de utilizar com vocês, mas quando eu faço a gravação dessa ferramenta em 3D, fica, na verdade, muito lenta e o vídeo trava muito. Então, eu gostaria muito de utilizar uma ferramenta 3D, mas no momento não vai ser possível. Então, eu vou utilizar aqui bastante vídeos para que vocês possam entender mais ou menos o que acontece aqui com o sistema respiratório. Então, o primeiro nível que nós temos aí é o trato respiratório superior. E nesse trato respiratório superior, tá? A gente vai ter a cavidade nasal, tá? Que é por onde o oxigênio vai entrar. Então, o oxigênio ele entra primeiro por aqui, pela cavidade nasal, que é toda essa estrutura aqui que ele tá apontando, tá? E depois vai passar pela faringe, que é a nossa garganta,
que já é essa parte aqui, ó. Aí vai para faringe, o oxigênio. Na verdade, utilizem essa seta que eu tô desenhando como se fosse o oxigênio entrando, tá, pessoal? E aí nós temos aqui a faringe aí. Depois da faringe, nós temos a laringe, tá? Pra cá, gente, deixa eu até colocar de azul, para vocês não se confundirem. Pra cá foi o sistema digestório. Essa parte pra cá que a gente estudou. Aqui, essa parte que eu tô pintando aqui, é o esôfago. Lembra que o alimento ele entra aqui? Pois é. O oxigênio, o ar que vai entrar nos nossos pulmões... Só um momentinho. Ele vai passar por aqui, pessoal, ó. Ele vai passar por essa estrutura aqui, chamada de laringe. Bem aqui, tá? Não confundam com essa outra estrutura aqui que a gente já estudou, que é chamada de esôfago, tá? Depois disso, vai passar aí para o próximo nível, que já é o trato respiratório inferior, que é constituído aí pela traqueia, tá? Aí a traqueia é essa estrutura aqui, ó, que vai descendo. E, na verdade, a traqueia é tudo isso aqui, ó, tá? Toda essa estrutura aqui, ok? Depois, o oxigênio vai adentrando cada vez mais e já passa para a parte do brônquio. Brônquio, gente, vou colocar de outra cor aqui. Vou colocar de verde, tá? O brônquio já é essa estrutura bem aqui, ó, que se divide e que parece um Y, tá? É uma bifurcação aqui, ó. Então, essa estrutura aqui é o brônquio, tá? Depois, adentrando mais aqui no caso, já indo aqui para essa parte rosinha, é o pulmão, tá, pessoal? Isso aqui tudo é o pulmão. Mas aí, quando adentra aqui depois da bifurcação, deixa eu escolher outra cor para ficar bem didático, para vocês poderem entender. Vou pegar esse amarelo aqui. Ó, mais para cá para dentro, tá? Já não é mais brônquio. Brônquio tá marcado de verde aí, tá? Mais para dentro, a gente tem o bronquíolo, pessoal. Bem aqui, ó. O bronquíolo seria mais ou menos essas raizinhas aqui, tá? Então, o bronquíolo seria mais ou menos raízes mais finas. E bem na pontinha mesmo do bronquíolo, essa aqui é a parte crucial que vocês precisam aprender, tá? Bem na pontinha mesmo do bronquíolo, que fica mais ou menos aqui, ó, bem na pontinha mesmo. São várias bolinhas, eu vou fazer aqui de roxo para vocês poderem acompanhar. Nós vamos ter os alvéolos. Então, cada pontinha aqui do bronquíolo vai ter alvéolos pulmonares. E é aqui que o oxigênio vai ser passado para o sangue e o sangue vai se tornar um sangue arterial, tá, pessoal? Então, é basicamente isso que significa aí as estruturas do sistema respiratório. Então, os alvéolos, tá? A gente não pode enxergar os alvéolos aqui nessa imagem, mas eu representei eles aí como se fossem essas bolinhas roxas, como eu desenhei. Mas olha só, gente, os alvéolos, eles possuem essa estrutura aqui, ó, como tá representado aí na imagem, ó. Eles são assim. E aqui, na verdade, é o sangue, ó. O sangue venoso e o sangue arterial de vermelho, representado em vermelho, tá? E o sangue venoso aí é representado em azul. Então, o oxigênio, ele vem aqui para dentro. E é aqui que o sangue pega o oxigênio, tá? Mas essa aula de troca gasosa, chamada de hematose, a gente vai aprender numa aula específica desse capítulo. Mais na frente, aqui é só para apresentar as estruturas do sistema respiratório. Então, a função dos alvéolos é essa, gente, como eu acabei de explicar. E eles ficam localizados bem lá na pontinha dos bronquíolos, tá? Então, na próxima aula, a gente vai falar aí um pouco sobre o nariz e outras estruturas mais. E eu espero que todos tenham entendido e até a próxima aula gravada.